Olá, bom dia no nome de Jesus. Tudo bom? Mais um domingo para falar as coisas de Deus. E hoje eu acordei logo cedo e quando fui orar, o Senhor disse para mim de uma forma muito clara: vá até a palavra da jumenta. Algumas Bíblias em espanhol dizem da asna, outros dizem da mula. E eu fui e cheguei numa parte onde eu li a seguinte frase: se não fosse a mula, eu teria te destruído. Eu falei, nossa Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com isso? Ele falou, Renato, diga para os meus filhos, e você também aprenda, que o problema não é ter sido uma mula, o problema é continuar sendo uma mula. O problema não é ter sido um asno, é continuar sendo um asno. O problema não é ter sido um jumento ou uma jumenta, mas sim continuar sendo um jumento e uma jumenta, porque eu uso a quem eu quero e eu faço aquilo que eu quero. Eu não sou filho do homem para mentir e não sou filho do homem para me arrepender. Diga para os meus filhos, e aprenda você também, que para mim o importante é a mudança. Para mim, o importante é que as pessoas se arrependam e mudem, porque eu faço novo todas as coisas. Nossa, que forte, não? Eu faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Ele não quer que eu e você continuemos sendo mulas, jumentos, jumentas, asnos, asnas, ou seja, às vezes nós podemos até ser usados por ele em algumas determinadas situações e também nós, às vezes, podemos ter feito situações desagradáveis, mas o Senhor garante que ele faz nova todas as coisas. O que ele não quer que nós continuemos sendo. Ele diz, o problema não é ter sido, o problema é continuar sendo. E aí ele fala algumas coisas que eu queria conversar com você. Você pode me dizer assim, mas Renato, em algumas situações eu fui tão covarde, eu tinha que tomar uma decisão, eu tinha que ter feito isso, eu senti tanto medo, eu fui tão covarde, eu fui desleal, ou seja, covardia. Ah, Renata, às vezes eu fui tão incrédulo, eu não consigo acreditar nas coisas que Deus fala, eu não consigo acreditar nas promessas de Deus, incredulidade. Nossa, Renato, eu fui tão abominável, eu tive uma atitude que quando eu vi me deu vontade de vomitar. Como é que eu consegui ser tão abominável daquela maneira? Poxa, Renato, eu tomei algumas atitudes que eu sei que as minhas palavras, as minhas atitudes mataram pessoas, atingiram pessoas. Pô, Renato, eu tenho a sensação que eu fui um homicida. Ô, Renato, eu tive relações sexuais extraconjugais, eu fui um infiel à minha esposa, ao meu esposo, eu mantenho relações sexuais com animais, eu ainda continuo fornicando, minha vida é deturpada sexualmente. Ah, Renato, eu tenho sido um feiticeiro. Eu tenho, com os dons que Deus me deu, pela a facilidade de falar, a facilidade de fazer coisas, eu induzo as pessoas e levo as pessoas para onde eu quero. Eu sou quase um bruxo, eu tenho feito feitiços. Ô, Renato, eu tenho muitos ídolos na minha vida. Esses ídolos têm me guiado, têm me impedido de chegar até Deus. Eu continuo tendo ídolos que são muito mais importantes que Jesus na minha vida. Ah, Renato, eu continuo sendo mentiroso. Eu minto e o pior, Renato, eu acredito na minha mentira. Eu acho que as pessoas não estão vendo, mas eu estou acreditando na minha mentira, eu estou sendo mentiroso. Aí Jesus diz assim, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, caminho direto para o lago de fogo do enxofre que foi feito para o diabo e para os seus anjos e para essas pessoas. Mas, Renato, diga para as pessoas que o problema não é ter sido, o problema é continuar sendo. Se a pessoa continua sendo um covarde, um incrédulo, um abominável, um homicida, um fornicador, um feiticeiro, um idólatra, um mentiroso, um grosso, um atrevido, uma pessoa que não ajuda os outros, esse é o problema. Mas se ela quiser vir até mim,
beber da minha água que dá vida, eu os transformo e faço nova todas as coisas. Eu faço nova todas as coisas. Ou seja, há uma esperança para aquele que pecou, há uma esperança para aquele como eu e você que erramos, desde que nós nos arrependamos e volvemos para o Senhor. É isso que ele quer de nós. Ele faz tudo de novo. Ele transforma tudo. Muitos jovens perderam as virgindades, isso para as meninas, muitas pessoas adulteraram, muitas pessoas cometeram erros e levam erros por toda a sua vida. O problema de Jesus é, como disse para aquela mulher pega em adultério, vai e não peques mais. Essa é a palavra do Senhor, essa é a boa nova do Evangelho. Eis que eu faço nova todas as coisas. Aquele que deixar tudo o que fez no passado vai receber a vida eterna, mas ainda nessa vida, 100 vezes mais. A tua idolatria, a tua agressividade, a tua abominação, os teus atos covardes, os teus atos homicidas, os meus atos fornicadores, meus atos feiticeiros, tudo que nós fizemos, as nossas mentiras, desde que nós nos arrependamos, nós vamos receber tudo de novo, tudo novo. Vamos ter uma vida nova. Mas para isso, o Senhor Jesus diz assim: mas para aquele que vencer tudo isso, vai herdar as minhas promessas de fazer em suas vidas as coisas novas. Ao que vencer a idolatria, ao que vencer a covardia, ao que vencer a incredulidade, que vencer a fornicação, os homicídios, vencer os feitiços, as idolatrias, as mentiras, aquilo que nos carrega como vícios. Aos que fizerem isso, ao que vencer, vai ser dada a oportunidade, além de receber tudo novo, a oportunidade de ser chamado filho de Deus. Então aí o Senhor mostrou, ensine para eles, Renato, o que é vencer. A primeira coisa que nós temos que vencer é entender que Deus é meu Pai e Ele tem tudo para mim e para você. Mas Ele também nos corrige. Às vezes você quer receber tudo do seu Pai, mas não quer receber a correção. E o Senhor diz, às vezes eu corrijo com vara de homens. Às vezes você está passando por situações difíceis, é que você continua ainda. O problema não é ter feito, é continuar sendo. Às vezes você está sendo pessoa que não está agradando a Deus e Deus está trazendo você sobre uma correção. Mude e que a correção para. E o Senhor diz assim para mim, ao que vencer tem que entender que o meu amor de Pai nunca vai mudar. O Pai amado, o Pai perfeito que é o Senhor Deus, Ele é para nós um Pai que o seu amor nunca acaba. Nós temos que entender, eu e você, para poder vencer tudo isso, todas essas coisas ruins, que nós devemos ouvir a voz de Deus. Ouvindo essa palavra que nós estamos tratando hoje aqui no vídeo, eu vou falar, nossa, eu me arrependo das minhas atitudes, obrigado, Senhor, porque o Senhor é meu Pai, o Senhor vai me fazer tudo novo, eu vou viver de novo de uma nova maneira, perfeito. E aí a Bíblia diz, renuncie a tudo aquilo que faz com que o seu velho Renato, com a sua velha Lucy, continue falando a você. Mas para isso você tem que aceitar algo que é morrer com Cristo, entender a morte de Cristo sacrificial na cruz, que ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para nos dar a vida. É por isso que você tem que se batizar, mas não um batismo falso só de cair na água, levantar na água, mas você tem que ser batizado todos os dias no sentido de morrer a tua natureza humana com a carne, morrer com Cristo e aceitar que diariamente você tem que ressuscitar com Cristo em novidade de vida. Porque quando você faz isso, além de receber o direito de ser chamado filho de Deus, você vai receber essa grande promessa, eis que eu faço nova todas as coisas. Não adianta uma menina que perdeu a virgindade continuar se prostituindo, não adianta um cara que é agressivo, faz coisas terríveis para sua família, para sua mulher, para seu esposo, no seu trabalho, faz coisas abomináveis e quer as bênçãos de Deus se ele não parar. Tem que parar com tudo, nós temos que romper com o nosso velho homem e sair para frente, porque se nós entendermos isso, que nós temos que nascer de novo, nós vamos herdar todas essas coisas, é uma promessa de Deus. E o Senhor diz que Ele deixa para nós um espírito que não de covardia, não de homicida, não de fornicador, não de mentiroso, não de covarde, Ele nos dá um espírito que fala, Paizinho querido, Abba Pai, de orar chegar no teu quarto, no segredo do teu quarto e falar, Pai, eu errei, eu não quero continuar assim. E o Senhor vai te abençoar, Ele vai fazer
todas as coisas novas, se você entender essa palavra, deixar ser guiado pelo Espírito Santo, aceitar matar a sua natureza carnal, ressuscitar em Cristo em novidade de vida e falar, Senhor, eu quero as coisas novas que o Senhor tem para mim. Eis que eu faço nova todas as coisas. Eu faço um novo Renato, eu faço uma nova Lucy, eu trago aquilo que foi acabado, eu restauro na sua vida, porque você está vencendo, vai vencer e vai diariamente acordar em novidade de vida e sair à frente para receber as coisas de Deus. E aí, além disso tudo, nesse período que eu estava orando, buscando essa palavra, Deus me trouxe uma palavra para você, que é uma pessoa de Deus, mas que ainda se mantém como mula. Ou seja, a mula viu o anjo, a mula salvou o profeta, a mula fez muitas coisas, mas ela continua sendo mula. Então, para você, homem e mulher de Deus, que ouviu essa palavra, que talvez você, isso são para os pecadores, mas eu estou falando para você que está a nível ministerial, que diz assim, quando eu falo, quando eu prego, quando eu canto, quando eu danço, quando eu falo para as pessoas, as coisas tremem. Diz assim, os céus tremem, o céu parece baixar, mas você continua fazendo as mesmas coisas. Saiba que você está continuando a ser mula. O Senhor não quer que eu e que você continue a ser mula. É tempo de mudar, é tempo de deixar de ser mula, ok? Não importa o que você fez, importa é que se você continua fazendo, não importa o que você tem feito, o importa é que você vai dizer, acabou, a partir de agora eu não quero mais. Aí sim, as coisas novas voltarão, tudo se restaurará, os céus baixarão, você vai ser cheio do Espírito Santo, e onde você chegar a colocar a planta dos seus pés, será teu, diz o Senhor. Deus te abençoe no nome de Jesus, presta muita atenção, deixemos de ser mula, aceitemos ser usados por Deus, deixemos de pecar e andemos em novidade de vida, para recebermos a grande promessa que tudo se fará novo nas nossas vidas, no nome de Jesus. Deus te abençoe. Se gostar, passa para frente. Mas essa palavra é para você, hein? Deus te abençoe.